E aí daí eu passei a ganhar, na época, de 280 eu passei a ganhar 280. Mas com status, isso é muita coisa. E de 280 eu passei a ganhar, ainda estagiário, 1.800. Foi um avanço, depois de eu descobrir uma coisa parecida com essa. Eu consegui economizar 250 mil por ano nessa empresa, com essa minha ideia. Depois eu fui demitido. Poxa! Mas a galera passava, porque lá que é o engenheiro. Só que eu era novo. Então, quantos pontos são necessários para você ter certeza que aquele gráfico está certo? Você perguntou, depende? Você falou, depende. Depende do quê? Então tá, esse gráfico aqui, ó, é elevado a menos x ao quadrado mais seno de x vezes o ln de x ao cubo menos 2x mais 12. É isso aí. Quantos pontos? Depende. Você quer o gráfico correto ou só os impulsos? Esse aqui é o último nível. Não, o último nível não. Quando a gente tiver 70% do curso, a gente vai conseguir fazer gráficos dessas coisas aqui. Só que o mais interessante é quantos pontos eu preciso fazer esse gráfico aí. Para qualquer gráfico, você só precisa saber em qual região ele sobe e qual região ele desce. Só isso. E qual região que ele sobe com concavidade para cima e qual ele sobe com concavidade para baixo. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu vou precisar de quantos pontos? Imagina, aqui ele está subindo, né? Aqui ele está descendo, então eu preciso saber que ponto é esse que ele muda o comportamento dele. Eu preciso saber quantos mais pontos. Ele muda com concavidade ali, em algum momento? Muda com concavidade. Nesse ponto aqui, até aqui ele está com concavidade para cima, não está? Aqui muda com concavidade para baixo. Aqui tem concavidade para baixo. Nesse ponto, concavidade para cima. Então eu preciso de 3 pontos para fazer esse gráfico. No caso da parábola, você precisa de quantos pontos? Um ponto. Um ponto, que é onde ela passa de descendo para subindo ou subindo para descendo. Só esse ponto que é o vértice. Então, a gente vai descobrir como fazer esse gráfico sem utilizar formuletas. Hoje a gente vai convidar a Bhaskara para o nosso convívio. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Translação de eixos. A partir de um gráfico, eu vou fazer infinitos gráficos. Olha só. Primeiro desafio. Eu vou fazer essa teoria com base em desafios. Resolva as questões seguintes. A primeira é a seguinte: fazer o gráfico, pasmem. De y igual a x ao quadrado. Esse é o primeiro desafio. A partir desse desafio aí, a gente vai construir toda uma teoria. Tá bom? O primeiro desafio é esse: fazer o gráfico de x ao quadrado. Como que a gente vai fazer esse gráfico? Assim. Primeiro, qual é o domínio dessa função? É uma função? É. Por quê? Porque para cada x você só tem um y correspondente. Tá bom? Então é uma função.
Qual é o domínio dessa função? Para que valores de x você pode substituir aqui e ele vai te retornar um valor? Pode falar se quiser. Reais. Então, domínio são os números reais. Qualquer número que você substituir ali vai te retornar um valor. Beleza. Qual é a imagem disso aí? Maior ou igual a zero. Ou seja, você vai substituir um monte de x, o y vai te responder com quais valores? Pode ser negativo? Não. Pode ser zero? Pode. Pode. E positivo. Então, o y maior ou igual a zero. Ou você pode escrever assim, zero mais infinito. Então, o colchete é porque está incluso o zero. Até aí está legal. Eu posso falar mais uma coisa interessante, olha só. É uma função par. O que é uma função par? Se você jogar menos 1 aqui, vai dar quanto? 1. Se você jogar 1. 1. Se você jogar menos 2 e 2, dá a mesma resposta, tá? Menos 3 e 3, menos 4 e 4, menos 5 e 5. Significa que é uma função par. Essa é a definição de função par. Ó. Se você jogar um valor negativo, um valor positivo, dá o mesmo resultado. Menos 5 e 5, menos 7 e 7. É uma função par. Como que você observa isso em um gráfico? Em um gráfico, é assim que você observa. Aqui está um pouco melhor, tá? Se for uma função, isso aqui não. Se for uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Aliás, como que vai ser esse gráfico? Ele vai ser simétrico em relação ao eixo y. Tá bom? Se fosse esse aqui, simétrico em relação ao eixo y. Se fosse esse aqui, sabe que função é essa? Alguém falou ali, para aquele lado. Qual é? Cosseno. O cosseno é uma função par. Ó, esse lado é igual ao outro. Tá bom? É simétrico em relação ao eixo y, é um espelho. No caso da parábola, como que você vai fazer esse gráfico aí? Infelizmente, esse primeiro gráfico, a gente não sabe nenhuma teoria sobre comportamento de funções ainda. A gente vai ter que fazer, infelizmente, marcando pontinho. É triste, mas vamos lá. Vamos usar uma tabela de pontinhos. X e Y. Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é 1. Se o x for 2, o y é 4. E eu não vou fazer os outros não. Vou só mais um. Se for 3, dá 9. Ah, que coisa triste. Mas eu sei que quando eu vou aumentando o x, ele sempre vai aumentando o y. Não tem como ele retroceder. 5 ao quadrado é igual que 4 ao quadrado. 9 ao quadrado é igual que 5 ao quadrado. E assim sucessivamente. Então ele vai subindo. Eu não consigo provar apenas, por enquanto, que ela vai subindo assim. Eu até posso, mas eu não vou fazer não. Ela vai subindo desse modo. Mas, eu até posso, mas eu vou demorar um pouquinho. E eu não quero demonstrar agora, porque eu tenho outra forma de demonstrar isso, que eu demoro 5 segundos. Tá bom? Chama derivada. A gente vai aprender logo.
E aí? Aqui tanto faz, né? Se é positivo ou negativo. Eu só fiz o lado positivo porque a função é par. Tá bom? Então vamos lá. O gráfico de x ao quadrado é esse aqui. Basta eu saber fazer desse lado direito, porque ela é função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Pessoal, até aqui tá legal? Beleza. Então esse é o primeiro desafio. É um desafio do nível bom ou não? Posso apelar? Tá bom. Então esse é o primeiro desafio. Y igual a x ao quadrado nesse gráfico. O segundo é esse aqui, ó. Então eu vou fazer o gráfico agora de kx ao quadrado. Esse é fácil também, né? Se você sabe x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado, vai acontecer o que com esse gráfico padrão? É só imaginar, se você multiplicar tudo isso aqui por 2, aqui onde era 1 vai ficar 2, aqui vai ficar 8, aqui 18, esse gráfico vai subir mais rapidamente. Ele vai mais rapidamente para o infinito. Essa é a ideia. Então, se você quer fazer um gráfico, é esse aqui. Esse aqui é se o k for igual a 1, x ao quadrado. Se o k for 2, ele vai ser mais fechado. Se o k for 3, vai ser mais fechado. Se o k for 0,001, ele vai ir para o infinito, mas vai mais devagarzinho. Se você pegar esses pontos aqui e marcar no gráfico, você vai ver que eles são menores, né? 1, 4 e 9. Se multiplicar por 0,1, vai dar 0,1, 0,4, 0,9. Vai mais lento. Então esse aqui, ó. K igual a meio, por exemplo. E se o K for menos 1, quando você multiplica o gráfico, os valores, por menos 1, ele faz o quê? Reflete, né? Ele desce. Então, desce não, reflete, né? Você estava embaixo, passa para cima. Então esse é o gráfico positivo. Meio, 1, 2, 3, e sucessivamente. Se você quer o menos 1, se você deseja o menos 1, se você deseja o menos 1, é esse aqui. Menos 2, mais fechado para baixo. Então essa é a primeira parte da nossa ideia de confecção de parábola, tá? Primeiro, eu sei como fazer x ao quadrado, é uma função par, a múltiplo. Agora eu descobri como fazer 2x ao quadrado, 3x ao quadrado, 10x ao quadrado. Ele vai fechando, se for negativa é para baixo. Quanto maior o módulo desse k, mais fechada ela é. Tá bom? Então essa é a primeira parte. Agora vai vir a parte que vocês ainda desconhecem. Essa aqui. Tranquilo esse gráfico aqui? Pessoal, olha aqui, ó.